Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das estruturas de controle de fluxo. Sendo mais específico, vamos dedicar a nossa videoaula de hoje ao estudo do laço de repetição while. Para facilitar a compreensão e utilização das próximas estruturas de controle de fluxo a serem estudadas, vamos analisar o exemplo a seguir. Em uma determinada disciplina, foram aplicadas duas avaliações com notas variando de 0 a 10. E a nota final foi calculada com base na média aritmética entre as notas obtidas pelo aluno. O programa a seguir, escrito na linguagem C, recebe as notas de 4 alunos e determina qual foi a maior nota final obtida. Vamos então analisar o código-fonte que vai representar a solução proposta para o exemplo em questão. Vou me valer no meu programa das funções de entrada e saída formatada. Logo, vou precisar acrescentar no meu código a diretiva de pré-processador include, que fará a inclusão da biblioteca stdio.h. Tenho também minha função principal, main, presente em todos os programas escritos na linguagem de programação C. Abro o bloco da minha função principal e no início do mesmo farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no meu programa. No caso, vou me valer de 10 variáveis do tipo primitivo float com os identificadores apresentados. Tenho agora um printf que vai apresentar na tela a seguinte mensagem: digite a primeira nota do primeiro aluno entre 0 e 10. A leitura do valor fornecido pelo usuário através do teclado será feita por meio da execução do scanf e armazenada na variável com o identificador N1A1. Na sequência, tenho mais um printf que dessa vez vai apresentar na tela a seguinte mensagem: digite a segunda nota do primeiro aluno entre 0 e 10. Este valor vai ser lido e armazenado na variável N2A1. Na sequência, agora, eu tenho um operador de atribuição que nós vamos analisar aqui sendo utilizado em cascata. Como que isso se dá? Então, inicialmente, o meu processador da linguagem, o meu compilador, vai fazer a avaliação da expressão aritmética que se encontra mais à direita na minha instrução. Após a obtenção do resultado do cômputo da média, então, soma dos dois valores fornecidos para as notas do primeiro aluno, é feita a divisão por 2 para se ter a média aritmética. Com esse valor computado, o mesmo é armazenado na variável média. Depois da atualização do valor da variável média, o valor então é armazenado na variável maior média. Então nós temos aqui um exemplo de uma atribuição em cascata. Então este valor é calculado, o mesmo é armazenado tanto na variável média quanto na variável maior média. Dando continuidade então, temos agora mais um printf que por sua vez vai solicitar ao usuário que forneça a primeira nota do segundo aluno, valor este que deve estar entre 0 e 10. O valor é lido e armazenado na variável N1A2. Na sequência, temos mais um printf que solicita agora a segunda nota do segundo aluno. A mesma é lida e armazenada na variável N2A2. De posse das duas notas do segundo aluno, é feito então o cômputo da média aritmética, ou da nota final obtida pelo aluno em questão, e este valor é armazenado na variável média. Agora nós temos uma estrutura de controle de fluxo, mais especificamente uma instrução condicional, o meu if, entre parênteses tem uma expressão lógica, no caso, maior média, menor que média. Então, se o valor que foi computado para a média referente à nota do segundo aluno for superior à que está armazenada até então na variável maior média, a variável maior média vai ser atualizada. Eu vou fazer isso dentro do bloco do meu if. Então, abro o bloco com a chave, tenho então ali a instrução contida no mesmo, que é uma operação de atribuição. Então, eu vou atualizar o valor da maior média, que agora vai passar a ser o resultado da média do segundo aluno. E fecho o meu bloco. Quero aqui só destacar que tenho apenas uma única instrução dentro do bloco do meu if, então essas chaves são opcionais, poderiam não ter sido utilizadas. Vamos então dar continuidade à nossa solução. Tenho agora mais um printf que, por sua vez, vai apresentar na saída padrão a mensagem: digite a primeira nota do terceiro aluno entre 0 e 10. O valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão do teclado vai ser lido e armazenado
na variável com identificador N1A3, por meio da execução do scanf. Na sequência, temos mais um printf que vai fazer a solicitação para que o usuário forneça a segunda nota do terceiro aluno. O valor fornecido vai ser lido e armazenado na variável N2A3. De posse das duas notas do terceiro aluno, é feito então o cômputo da média do mesmo e o valor é atribuído para a variável média. Agora temos mais uma estrutura de controle de fluxo, mais especificamente o meu if, minha instrução condicional, que vai ter como expressão lógica maior média menor que média. Ou seja, se porventura a média computada para o terceiro aluno for superior às duas computadas anteriormente, vai ocorrer a entrada no if e, consequentemente, a atualização do valor da variável maior média, que vai passar a conter a média obtida pelo terceiro aluno. Na sequência, tenho agora mais um printf, que por sua vez vai solicitar ao usuário que forneça a primeira nota do quarto aluno, valor este que deve estar compreendido no intervalo fechado entre 0 e 10. O valor fornecido é lido e armazenado na variável N1A4. Na sequência, temos mais um printf que vai solicitar ao usuário que forneça desta vez a segunda nota do quarto aluno. O valor é lido e armazenado na variável N2A4. Posse das duas notas referentes ao quarto aluno, é feito o cômputo da média do mesmo e o valor obtido é armazenado na variável média. Agora temos mais um if, que dessa vez vai comparar a média obtida pelo quarto aluno com a maior média obtida até então. Se porventura a média obtida pelo quarto aluno for superior às demais computadas anteriormente, vai ocorrer a entrada no if e o valor da variável maior média vai ser atualizado, passando a conter o valor obtido pelo quarto aluno no cômputo da sua média. Notem que, nesses dois ifs presentes na tela que nós estamos visualizando, eu tenho apenas uma única instrução dentro do if. Então, consequentemente, eu posso não me valer da utilização das chaves. E é isso que foi feito em ambos os ifs visualizados nesta tela. Se eu colocasse as chaves, não faria diferença nenhuma. Fiz a opção por não utilizá-las. Agora, nós vamos ter um printf que, por sua vez, vai apresentar na saída padrão a mensagem: a maior nota final obtida foi. Aí notem aqui, eu tenho um código %f, entre o % e o f eu tenho 0,2, ou seja, o valor em ponto flutuante vai ser apresentado fazendo uso de 2 dígitos de precisão. E o valor que vai ser apresentado é o que está armazenado na variável maior média. Agora eu tenho a minha chave que vai fechar o bloco da minha função main. Vamos agora analisar o foco da nossa videoaula de hoje, ou seja, o laço de repetição while. Tenho aqui uma sequência de instruções, com 9 instruções. Posso muito bem selecionar um trecho dessa sequência, no caso as instruções de 4 a 7. E aí eu vou ter um primeiro segmento de instruções, composto pelas instruções de 1 a 3, e depois o trecho que eu selecionei. Então, minhas instruções numeradas ali de 4 a 7. E eu posso estabelecer que vai ocorrer uma repetição deste trecho, composto pelas instruções de 4 a 7. Esse trecho vai ser repetido N vezes. Eu vou ter N iterações. Depois que eu chegar à minha enésima iteração, eu saio desse meu laço de repetição e sigo executando as demais instruções do meu programa. No caso do exemplo, a instrução 8 e 9. Vamos agora analisar a sintaxe do laço de repetição while. Então, eu tenho um determinado trecho do meu código-fonte. Em um dado momento, vai constar a palavra reservada while, que vai indicar o laço de repetição em questão. Após a palavra reservada while, eu vou ter, entre parênteses, uma expressão lógica, que vai controlar o número de iterações do meu laço. Terei, então, dentro do laço, uma instrução. Detalhe importante: se eu tiver apenas uma única instrução dentro do meu laço de repetição while, eu não preciso das chaves. Mas se porventura eu tiver mais de uma instrução dentro do laço de repetição, obrigatoriamente eu farei uso das minhas chaves e delimitarei o conjunto de instruções por meio dessas chaves sintáticas. Destaquei em azul ali, as chaves, as reticências e a minha instrução N, minha enésima instrução, para indicar que eu posso ter apenas uma única instrução dentro do laço e a mesma sendo única, não há necessidade das chaves. Tá? Dito isso, vamos ver como se dará o funcionamento do meu laço. Então, efetivamente, enquanto o resultado da avaliação da expressão lógica
for verdadeiro, vai ficar ocorrendo as iterações. Então, em outras palavras, o meu processador da linguagem chegou, na minha palavra reservada while, vai ocorrer a avaliação da expressão lógica. Se a mesma resultar em verdadeiro, ocorre a entrada no laço e é feita a execução da sequência de instruções contidas no mesmo. Pode ser composta por uma única instrução ou por N instruções. Ao final da execução da sequência de instruções contidas no laço, ocorre uma volta para testar novamente a expressão lógica. Se a mesma continua resultando em verdadeiro, a avaliação desta, ocorre novamente a entrada e mais uma iteração no laço. No final, volta-se para avaliar a expressão lógica, para ver se esta deixou de ser verdadeira. Se a mesma deixar de ser, a execução do programa segue para o final da sequência de instruções contidas no laço. Quero destacar que, em algum momento dentro do laço, deve ocorrer uma manipulação de uma ou mais variáveis contidas na expressão lógica para que, em algum momento, a expressão lógica, que inicialmente era verdadeira, para que ocorresse a entrada no laço, se torne falsa, para que a mesma faça a saída do laço de repetição. Ou seja, a gente não fique no que é chamado loop infinito. Então, se uma vez chegando no while, a avaliação da expressão for verdadeira, expressão lógica, e nenhuma variável contida na mesma for manipulada dentro do laço de repetição, vai ocorrer uma iteração infinita. Então, nós vamos ficar executando esse looping infinito. Dito isso, vamos agora analisar um exemplo. Então, o exemplo visto anteriormente, ou seja, no início da nossa videoaula de hoje, pode ser revisitado e implementado utilizando o laço de repetição while. Vamos então agora analisar o código-fonte de uma solução válida para o exemplo visto no início da videoaula de hoje, e o mesmo fará uso do meu laço de repetição while. O programa em questão se utilizará das funções de entrada e saída formatada. Logo, preciso acrescentar no meu código a diretiva de pré-processador include, que fará a inclusão da biblioteca stdio.h. Na sequência, tenho minha função principal main, presente em todos os programas desenvolvidos com o uso da linguagem de programação C. Abro o bloco da minha função principal. No início do mesmo, farei a declaração das variáveis que serão utilizadas no programa. No caso, vou utilizar 4 variáveis do tipo primitivo float com identificadores respectivamente N1, N2, média e maior média. Também farei uso de uma variável do tipo primitivo inteiro com identificador contador e farei a inicialização da respectiva variável no momento da sua declaração, atribuindo o valor inicial 1 para a variável em questão. Na sequência, tenho o meu laço de repetição while. A sintaxe do mesmo, então palavra reservada while, entre parênteses, expressão lógica que vai controlar as iterações do laço. No caso, minha expressão lógica é contador menor ou igual a 4. Na primeira vez que for feita a avaliação dessa expressão lógica, a mesma resultará em verdadeiro, pois a variável contador foi inicializada em sua declaração com o valor 1. Então, 1 menor ou igual a 4 vai resultar em verdadeiro a avaliação dessa expressão lógica. Consequentemente, vai ocorrer a entrada no laço de repetição. Tenho ali a abertura do bloco do meu while, e a primeira instrução contida no mesmo é um printf, que vai apresentar na saída padrão a mensagem. Digite a primeira nota do, tem um código %d aqui, nessa posição será apresentado o valor da variável contador. Na primeira iteração do meu laço while, o valor da mesma é 1. Então, efetivamente, a mensagem que o printf vai apresentar na tela é: digite a primeira nota do primeiro aluno entre 0 e 10. O valor fornecido pelo usuário vai ser lido através da execução do scanf e armazenado na variável N1. Na sequência, tenho mais um printf, que agora vai apresentar para o usuário a solicitação da segunda nota do primeiro aluno, entre 0 e 10. O valor fornecido pelo usuário é lido e armazenado na variável N2, por meio da execução do scanf. Na sequência, agora, tenho minha instrução condicional if, que vai verificar se o conteúdo da variável contador é igual a 1, ou seja, se é a primeira vez que está sendo executado esse bloco do meu while. Se for o caso, vai ser feito o cômputo da média do primeiro aluno. Então, N1 é somado a N2, o valor resultante da variação dessa expressão vai ser dividido por 2, e aí, consequentemente, o valor do cômputo realizado vai ser armazenado na variável maior média. Então, se é a primeira média que eu estou calculando, a mesma vai ser a maior média até então.
Só tenho uma instrução nesse meu if, então não vou fazer uso das chaves, mas se eu quisesse poderia utilizar as mesmas. Se não, ou seja, se ao avaliar essa expressão lógica o resultado for falso, em outras palavras, se não é a primeira iteração do meu laço de repetição while, eu vou para o meu else. Tenho então a abertura do bloco do mesmo, consequentemente eu posso ter mais de uma instrução neste. A primeira instrução contida no mesmo é o cômputo da média, né, e armazenamento na variável média. Agora eu tenho uma instrução condicional aninhada, né, então dentro do meu else eu tenho um if, e a expressão lógica que controla o mesmo é maior média menor que média. Ou seja, se a média que eu acabei de computar for superior à maior média até então calculada, eu vou atualizar o valor da minha variável maior média, atribuindo a este o valor da média que acabou de ser computado. Notem que eu tenho também só uma instrução nesse meu if mais interno, então não estou utilizando as chaves. Também quero destacar aqui a relevância da indentação. Então, facilmente eu olho para esse código-fonte, percebo que essas instruções estão dentro da minha função main, essas instruções estão dentro do meu laço de repetição while, essa instrução está dentro do meu primeiro if, este if está dentro do meu else, que por sua vez, né, tem dentro do meu if mais interno a operação de atribuição que eu estou destacando aqui com o cursor do mouse. Na sequência, agora eu vou fechar o bloco do meu else e agora vou atualizar o valor da minha variável contador. É extremamente importante fazer esta atualização, pois a mesma vai garantir que, em um dado momento, a avaliação da expressão lógica que controla o número de iterações do while resulte em falso e, consequentemente, ocorra a saída do laço de repetição. Tá? Então, eu tenho aqui uma operação de incremento da variável contador. Então, na primeira iteração, o valor de contador era 1, o mesmo vai ser atualizado, vai passar a ser 2. Então, em um dado momento, o valor de contador vai deixar de ser menor ou igual a 4. A avaliação da expressão lógica resultando em falso vai ocorrer a saída do laço de repetição. Então, fecho agora o bloco da minha instrução de controle de fluxo while. Na sequência, tem um printf agora que vai apresentar na saída padrão a mensagem. A maior nota final obtida foi, tenho aqui um %f, que está especificando que o valor em ponto flutuante vai ser apresentado na tela com 2 dígitos de precisão, e o valor a ser apresentado é o conteúdo da variável maior média. Tenho agora a chave que fecha o bloco da minha função principal. Apesar do que foi apresentado, talvez algum aluno ainda não tenha se convencido da vantagem de se utilizar estruturas de repetição. Para evidenciar que às vezes nem ao menos existe alternativa à utilização de estruturas de repetição, eu quero que você resolva o exercício a seguir, que trata-se de uma variação do exemplo anterior. Este é o quinto exercício da nossa playlist. Em uma determinada disciplina, foram aplicadas 2 avaliações com notas variando de 0 a 10. E a nota final de cada aluno foi calculada com base na média aritmética entre as notas obtidas pelo mesmo. Codifique um programa utilizando a linguagem C que receba como entrada a quantidade de alunos existentes em uma determinada turma da disciplina em questão e as notas dos alunos. O programa deve exibir na saída padrão a maior nota final obtida na referida turma. Tempo para vocês. Vamos então agora para uma proposta de solução. No código-fonte que eu vou apresentar, vou me valer das funções de entrada e saída formatada. Logo, no mesmo estará presente a diretiva de pré-processador include, que fará a inclusão, neste caso, da biblioteca de entrada e saída padrão, que permitirá a utilização das funções printf e scanf no meu programa. Tenho também a minha função principal, main, presente em todos os programas desenvolvidos com o uso da linguagem de programação C. Estou abrindo ali com a minha chave o bloco da função principal. No início do bloco, devo fazer a declaração das variáveis que serão utilizadas no meu programa. Nesse caso, farei o uso de 4 variáveis do tipo primitivo float, com identificadores respectivamente n1, n2, média e maior média. Também farei uso de 2 variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente número de alunos e contador. Quero destacar que estou fazendo a inicialização da minha variável contador no momento de sua declaração com o valor 1. Agora tenho então um printf que apresentará na tela a mensagem: digite o número de alunos na turma. O valor fornecido pelo usuário através do teclado
vai ser lido por meio da execução do scanf e armazenado na variável número de alunos. Agora, então, tem o meu laço de repetição, que tem como expressão lógica que vai controlar o número de iterações do mesmo, a variável número de alunos. Então, vai ser feita a análise do conteúdo da variável para ver se este representa o valor lógico verdadeiro, ou seja, se este é diferente de zero. Então, uma vez que o usuário forneça um valor para a variável número de alunos diferente de zero, vai ocorrer a entrada no meu laço de repetição while. Tenho então a chave ali que abre o bloco do meu while, consequentemente posso ter mais de uma instrução dentro do mesmo. A primeira instrução que vai estar contida no meu while é um printf, que vai apresentar na saída padrão a mensagem forneça a primeira nota do, tem um código por cento ali, que vai apresentar nessa posição o conteúdo da variável contador. Na primeira iteração do meu while, o valor da mesma é 1. Então, efetivamente, a mensagem que vai ser apresentada na tela é forneça a primeira nota do primeiro aluno entre 0 e 10. O valor fornecido pelo usuário vai ser lido e armazenado na variável N1, por meio da execução do scanf. Na sequência, tenho agora mais um printf, que dessa vez vai apresentar na saída padrão a mensagem forneça a segunda nota do primeiro aluno entre 0 e 10. Quero destacar aqui a utilização do meu operador de incremento pós-fixado. Então, na primeira iteração do meu while, o valor da variável contador é 1 e este valor vai ser utilizado para a apresentação da mensagem informada, né, ou especificada pelo meu printf. E posteriormente vai ocorrer a atualização do valor da variável. Então, na primeira iteração, o valor de contador é 1, então este valor que vai ser apresentado neste %d, né, na posição deste código %, e posteriormente, após a apresentação da mensagem na tela por meio da execução do meu printf, que a variável contador terá seu valor atualizado. Então, inicialmente o mesmo era 1, vai passar a ser 2. Agora tem um scanf que fará a leitura do valor fornecido pelo usuário e o armazenamento do mesmo na variável N2. Agora tenho a minha instrução condicional if, que tem como expressão lógica contador igual a 2, ou seja, está sendo feita a verificação se o valor da variável contador é igual a 2. Na primeira iteração do while, na primeira execução desse if, eu vou ter o valor 2 em contador, pois na primeira iteração o valor da variável contador era 1, neste ponto, aqui ele vai passar a ser 2, e aí quando for feita a primeira avaliação da minha instrução condicional if, o valor da mesma será 2. Então, na primeira iteração do while, eu faço o cômputo da média para o primeiro aluno e armazeno a mesma na variável maior média, pois este representa a maior média computada até então. Se não, ou seja, se eu não estou na primeira iteração do meu while, aí eu vou ter agora o cômputo da média, armazenamento na variável média, e eu tenho um if interno ao meu else, que vai comparar a média calculada neste momento com a maior média obtida até então. Se a média que acabou de ser calculada é superior à maior média até então, eu vou atualizar a variável maior média. Destaco novamente a relevância da indentação. Então, facilmente eu olho aqui e visualizo que essas instruções estão dentro da minha função principal, que essas instruções estão dentro do meu laço de repetição while, que essa instrução está dentro do meu if, eu tenho, né, essas instruções dentro do else, e este if tem, né, essa instrução dentro do mesmo. Tá? Como eu tenho só uma instrução no if, não vou me valer da utilização das chaves. Agora eu vou fechar o bloco do meu else. Na sequência, vou atualizar o conteúdo da minha variável número de alunos. Então, notem, né? Vamos imaginar que o usuário forneceu 3 para a variável. 3 é diferente de 0, verdadeiro eu entro. Então, com esse, né, operador de decremento, eu vou atualizar o valor da variável para 2 e com as iterações, em algum momento, o valor da variável vai passar a ser 0, falso. E aí vai ocorrer a saída do laço de repetição. Agora eu vou fechar o bloco do meu laço de repetição while. Agora tem um printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem a maior nota final obtida foi, e aí tem o código %f com o ponto 2 entre o % e o f, indicando que eu vou apresentar um valor em ponto flutuante na tela com 2 dígitos de precisão, e este valor vai ser obtido através da obtenção do conteúdo da variável maior média. Agora eu tenho apenas a chave que vai fechar o bloco da minha função principal.
A minha experiência em programação faz com que eu perceba que um dos grandes obstáculos para uma correta compreensão dos laços de repetição reside na determinação da expressão lógica que vai controlar o número de iterações do laço. Então, por conta disso, eu vou apresentar uma solução alternativa para este exercício. A mesma está aqui. Vou destacar o que difere na mesma. Então, neste caso, a expressão lógica que vai controlar o número de iterações do meu while é contador menor ou igual a número de alunos. Então, neste caso, eu vou me valer da variável contador, que inicialmente vai ter o valor 1, e vou comparar o mesmo com o valor fornecido para a variável número de alunos pelo usuário. Quanto o valor de contador for menor ou igual ao número de alunos, eu vou entrar no meu laço de repetição. Destaco que com essa expressão lógica, eu não preciso atualizar o número de alunos, o que estava ocorrendo na última instrução contida no meu while presente na solução anterior. Nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Mantendo então a minha nova métrica para determinar o engajamento de vocês, fique à vontade também para colocar nos comentários a que se refere esse GIF com o qual eu finalizei a nossa videoaula de hoje. Nos vemos na próxima, pessoal. Valeu!